E como prometido no início do jornal, a gente vai falar da alta nos preços aqui no Brasil. Hoje o IBGE divulgou a prévia da inflação que em abril veio com alta de 1,73%. A gente convidou o ouvinte da Band News FM para participar e falar justamente do que está pegando no bolso, e tem vários ouvintes aqui participando. Comer fora de casa está quase impraticável, um prato feito está custando R$ 38,00 em alguns restaurantes, e não é nas áreas mais ricas, não, das grandes metrópoles, de acordo com os nossos ouvintes. A Tereza falando que foi na farmácia, levou um susto e que não dá para deixar de tomar os medicamentos. A gente tem a Nana também falando que vai na feira toda semana e está cada vez voltando com um número menor de produtos. Então, e o João Carlos, nosso ouvinte, ele mandou mensagem, e a mensagem dele acho que concentra boa parte das outras, porque ele fala dos dois itens que nos últimos tempos os ouvintes têm falado muito, né? Dos quais os ouvintes têm falado muito. Combustível, ele disse. E a alimentação também falou que a alimentação, ele diz que na conta dele tá uns 40% no geral mais cara. É alta nos itens do transporte e também no setor de bebidas e alimentos, representou 70% da alta total do mês de abril. Então a gente conversa agora aqui no Band News em alta frequência com o economista da FGV, André Braz, ele que vai conversar com a gente justamente sobre esses preços. Professor, obrigado por participar aqui com a gente na Band News FM, uma ótima tarde para você, e começo perguntando sobre até onde vamos. Essa inflação hoje, no acumulado de 12 meses, está batendo os 2 dígitos, mais de 12% de alta. A previsão é continuar subindo ou devemos ter meses mais tranquilos daqui para frente? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. É provável que tenhamos meses um pouco mais tranquilos daqui para frente, mas a inflação vai encerrar o ano muito acima da meta, né? A nossa estimativa aqui de uma inflação em torno de 7,7% ao fechar 2022. Isso é muito distante da meta de inflação estabelecida para esse ano, e a fonte de pressão realmente está onde os consumidores estão reclamando, na alimentação e nos transportes. Na alimentação, a nossa previsão é de que a inflação acumulada até o final do ano seja de 2 dígitos, o que vai aumentar bastante a insegurança alimentar e também o acesso a alimentos mais básicos das famílias de baixa renda. Uma boa parte dessa inflação que a gente viu em alimentos in natura pode ceder ao longo dos próximos meses. Esses meses de inverno, outono e inverno, são meses que favorecem o cultivo de hortaliças, legumes, pode ser até que eles caiam um pouco de preço. Mas houve um aumento de custos, né, para o produtor rural. Aumentos que vieram com diesel, com os defensivos, com os adubos e fertilizantes. Então, esse aumento de custos, ele, de certa forma, é repassado para o produto final. E isso deve segurar um pouco as quedas que podem acontecer ao longo dos próximos meses. Então a inflação vai continuar sendo um grande desafio em 2022, e a gente também não pode esquecer da contribuição dos combustíveis. Nessa apuração do IPCA 15, o reajuste da Petrobras, o último que aconteceu em março, completou 30 dias. Então foi o efeito máximo do reajuste dos combustíveis nessa edição. E daqui para frente, o IPCA vai trazer 2 notícias favoráveis aos consumidores. Uma certa estabilidade no preço dos combustíveis, dado que não há no radar nenhuma necessidade de um novo reajuste no curto prazo, e a queda na tarifa de energia, que começou a vigorar logo no final da coleta de preços desse IPCA 15. Começou no dia 16 de abril, mas deve fazer parte da inflação desse mês, número que a gente só vai conhecer no início do mês que vem, né? Mas ele deve ajudar bastante a desacelerar a inflação, tanto em abril quanto em maio. Isso porque a energia elétrica deve apresentar uma queda aí em torno de 12%, metade a ser captada em abril, metade em maio, e isso deve segurar bastante as tensões inflacionárias. Agora, existem outros reajustes em curso que não tem nada a ver com bandeira tarifária, que vão acontecer ao longo do ano e que podem trazer de novo o desafio da energia elétrica. Mas isso vai acontecer mais ao longo do segundo semestre. A questão mais imediata é queda no preço em função da prática da bandeira verde. Professor, bom, eu fico feliz que o senhor tenha começado aí com uma boa notícia, que o senhor disse que nos próximos meses a gente deve ter uma situação um pouco melhor. Eu pergunto para o senhor se a gente tem motivos internos para se preocupar. Pelo seguinte, há algumas semanas, né, a gente falou dos resultados da inflação, a gente falou aqui na Band News FM de uma maneira geral no Brasil, foi no início de abril, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que estava surpreso com o resultado da inflação. E me deixou muito insegura saber que essa autoridade econômica do país, da política econômica do país,
estava surpreso com o resultado da inflação. A gente sabe que tem várias externalidades, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que a política econômica do país pode determinar os rumos de alguns dos indicadores que a gente sente diretamente no nosso bolso. Então, pergunto ao senhor se a gente tem motivos para se preocupar aí com o que o Brasil tem implantado de política econômica e se, de alguma maneira, isso pode contribuir para a gente ter resultados melhores. Olha, eu acho que a política monetária, que é responsável para conter o avanço da inflação, está fazendo o que pode, né? É bem provável que o Banco Central vai analisar o balanço de riscos. Existe uma reunião do Copom agora, entre os dias 3 e 4 de maio, onde a promessa é que a taxa básica de juros suba mais um pouco, encarecendo o crédito, o financiamento, mas isso tudo para conter o avanço da inflação. E o mercado financeiro espera que a autoridade monetária avalie a necessidade de um aumento ainda maior na Selic nas próximas reuniões ao longo de 2022. Vai depender um pouco do balanço de riscos, né? A gente tem que avaliar esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tem que avaliar esse avanço da Covid na Ásia, principalmente na China, e como esses fatores vão desafiar a economia mundial. Isso porque a inflação está subindo no mundo inteiro. Os Estados Unidos está enfrentando aí uma inflação muito alta para os padrões americanos, algo em torno de 8% em 12 meses. É uma inflação muito alta. E lá também os juros estão subindo. E esse aumento de juros dos Estados Unidos afeta também o fluxo de capitais e pode fazer com que a nossa moeda sofra desvalorizações que já estão acontecendo, né? Há pouco tempo o real estava... a taxa de câmbio estava em 4,6, agora já está em 5. Então, essa desvalorização rápida da nossa moeda tem a ver com a aproximação das eleições, com o aumento de juros nos Estados Unidos e também com essa questão da Covid na China. Então, são vários os fatores que a gente tem que observar no radar para ver exatamente o que a autoridade monetária vai fazer daqui para frente. Eu acredito que, a princípio, a taxa de juros vai permanecer em 12,75, porque se a gente também tiver um juro mais alto, é um desafio maior para o crescimento do ano que vem. E é importante crescer exatamente para diminuir a taxa de desemprego, aumentar a renda das famílias, né? Driblar a inflação sem emprego é muito pior do que driblar a inflação com emprego. Então, algum emprego a gente tem que gerar para diminuir o impacto que essas famílias estão sentindo nesse momento, né? Desemprego com inflação alta. Então, por isso eu acredito que a autoridade monetária vai pensar com carinho na necessidade de aumentar juros, dado que isso pode gerar aí uma dificuldade a mais na retomada da atividade econômica aqui no Brasil. Quando a gente fala em inflação, a gente está falando do aumento de preços mensal que pega no bolso, mas o brasileiro sempre se pergunta, né, quando a gente fala de inflação, quando que isso vai diminuir? Na sua fala, o professor faz aí menções à gasolina, a custo da eletricidade, ao custo dos defensivos agrícolas e outros produtos também que acabam vindo e foram impactados especificamente pela guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente deve pensar que esses custos mais altos vieram para ficar? A gente vai ter que engolir essa inflação e bola para frente? Ou a gente pode pensar não a curto prazo, mas a médio e longo prazo em preços menores nesses produtos de custo e que acabam impactando a cadeia econômica como um todo? E mesmo tendo meses melhores, né, pela frente, como o senhor disse, que pode acontecer, a gente pode voltar a patamares que a gente já conheceu, né? Ou a gente já cruzou uma linha que não volta, né? Eu acho que a inflação vai desacelerar, ela não vai subir. No nosso radar tem uma inflação de quase 8% para esse ano e de quase 4% no ano que vem. Agora, ela tende a desacelerar, né? Essa desaceleração já vai trazer um alívio para as famílias. Agora, não vai haver queda no preço, quer dizer, a volta dos preços no patamar de 12 meses atrás. Eles vão estabilizar num patamar mais alto. Queda só num cenário onde esse conflito geopolítico passou, a questão da Covid na Ásia passou, a nossa economia já tem aí uma eleição definida e uma política, tanto monetária quanto fiscal, apresentada aos agentes econômicos, né? Porque isso é importante, dizer qual vai ser a estratégia. Então, quando essas questões estiverem mais definidas, as incertezas que aumentam os riscos aí de inflação vão diminuir e a gente pode ter aí um período mais longo de estabilidade nos preços, né, sem grande surpresa para o consumidor. Mas, por enquanto, nós estamos no meio do furacão, né? Estamos aí com a inflação chegando nesse teto, aí, 2 dígitos, né, de 12% em 12 meses, pelo IPCA 15,
A tendência é que ela desacelere, mas ela vai continuar havendo alguma inflação, ela vai ser um desafio para todos nós brasileiros, porque a inflação, naquela época de fase mais aguda da pandemia, em 2020, sacrificou mais as famílias de baixa renda, porque a inflação ali estava muito concentrada em alimentos e as outras coisas até não estavam subindo de preço, né? Escolas não podiam funcionar, shoppings não funcionavam, lojas não abriam, então os preços ficaram até estáveis. O que subiu foram os alimentos e castigaram a população de baixa renda. No ano passado e esse ano, tudo está subindo, né? Não só os alimentos, mas também outras despesas para outros grupos de renda mais alta, né? A gasolina, por exemplo, afeta mais as famílias de classe média alta, né? Então agora a inflação está mais democrática, todo mundo percebe que os preços estão subindo. Esse espalhamento das pressões inflacionárias é que é o mais grave, é onde a autoridade monetária, né, fica de olho, né, exatamente para, através da taxa básica de juros, tentar conter esses avanços e levar a inflação para a meta no menor horizonte de tempo. Mas isso vai ser um efeito gradual, nada vai mudar da noite para o dia, principalmente nesse ambiente ainda de grande incerteza. É necessário deixar passar um pouco o tempo, né, principalmente definir as eleições, que é a parte doméstica mais importante, para depois a gente, de fato, fazer uma previsão mais assertiva sobre a trajetória dos preços. Muito bem, por isso que a gente fica de olho aqui em tudo que acontece aqui na Band News FM, vai te contando sobre essas decisões da política econômica, da política monetária, né, dentro da política econômica, da política fiscal, como disse o professor, também importante aqui para a gente monitorar. Professor André Braz, economista da FGV, sempre um prazer falar com o senhor, muito obrigada pela gentileza, pela disponibilidade e até uma próxima. Até uma próxima, ótima tarde para você e para os ouvintes. Obrigada, boa tarde para o senhor também.